Agora. E aí, galerinha do YouTube, mais uma vez, Catolicast 2121, com o amigo e irmão René Cavalcante. Vamos para mais uma? Fala, Pedro Santana. De bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você está assistindo a gente, bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria, mais uma vez, a gente estar junto a você em mais um episódio do nosso Catolicast 2121. Como de costume a gente já fala, está escrito embaixo do vídeo aí o nome do convidado, a gente também nem consegue fazer suspense. É isso. Você já viu a foto dele no thumbnail. Tá passado dele, vocês não entendem não, mas ele sabe. É isso aí. Você já viu a foto dele lá naquela artezinha, já viu o nome dele, então já você vai falar com o Gabriel e vai ouvir Gabriel, tá? Sensacional. Temos um anjo entre nós. Amém. Nome de anjo. É, rapaz. E é de degrau alto, viu? Altíssima Não só patente. anjo como arcanjo. Altíssima patente. Respeita as estrelas do menino. A gente começa o episódio de hoje, mais uma vez, agradecendo a Deus e dando um salve Maria, né, pela intercessão amorosa dela pelo nosso canal, e a gente vem vivendo testemunhos maravilhosos aqui, tenho certeza que o de hoje também será. E a gente começa o vídeo, né, como de costume, como todo mundo faz, a gente tem que fazer também, né? Perguntando a você. Já está inscrito no canal? Já está inscrita no canal? Meu amigo. Rapaz, não é possível que esse vídeo está indo pro ar e a gente não chegou em 1000 inscritos ainda não. Rapaz, a gente está pedindo para chegar em 1000 para rezar um texto ao vivo com vocês e não consegue. Tem que ter 1000 inscritos para fazer ao vivo, rapaz. Se inscreva aí, vá. Tem um retângulozinho aí vermelho escrito inscrever-se. Apertou. Na hora que você aperta, você já está recebendo notificação. Não tem nem que ativar o sininho. Já está resolvido. Aí você vai, tem um desenho. É o quê? Famoso joinha. Aí você clica no joinha. Clique no joinha. Porque você ajuda a gente que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. Para muito mais pessoas. Aí lá embaixo tem assim, escrevam um comentário. Isso. Você vai sugerir alguém para a gente convidar, você vai botar um pedido de oração, você vai rezar pela gente. Se você não tiver o que escrever nesse momento, você bota um ponto e posta esse ponto, porque esse comentário vai fazer com que, junto com o like, o vídeo ganhe relevância. E o que é ganhar relevância? É deixar a gente famoso? Não, é mandar o conteúdo do nosso canal para mais gente. O YouTube eu soube que paga tão pouquinho, você entende? E por falar em mandar para mais gente, o último passo é o seguinte: compartilha este vídeo com o teu grupo da família, do trabalho, da igreja, da pastoral, para o grupo dos inimigos, para quem você quiser. Jesus mandou amar os inimigos. No bingo, tá? Não esqueça. Bingo de quermesse, essas coisas. E pode jogar bingo. Pode não. Depende do prêmio e de com quem você vai dividir. Brincadeiras à parte. Ajuda a gente a levar esse canal adiante. E aproveitando já nos pedidos de oração para a mãe do nosso grande amigo aí, Mano Santos. Dona Helena, meu irmão Mano Santos, que Nosso Senhor possa, nesse momento, voltar as atenções para Dona Helena, para seus santos, para toda a sua família, meu irmão, e que as bênçãos de Deus caiam sobre Dona Helena e todos os seus parentes, todos os seus familiares, o seu lar, o lar dos seus pais, e a gente, sob os cuidados da Virgem de Lourdes, ela que é intercessora de tantas curas, que a gente possa ouvir de você já que Dona Helena está bem, viu? Nos unimos em oração, e você que está nos assistindo, reze também por Dona Helena, por seus santos, e por todas as famílias que nos acompanham. Maravilha. Ok? Amém? Amém. Podemos começar? Agora sim. Tudo certo? Agora vai. Veja, normalmente, Gabriel é quem chega para anunciar, né? E aí agora vem a gente anunciar, Gabriel. E agora? Dos tratores. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria ter você conosco, meu irmão. Muito obrigado para mim. Me sinto muito honrado, viu, de estar aqui, né, nesse podcast, assim. Fiquei muito feliz pelo convite, né? O René, enfim, nosso amigo, né, Peu. Muito obrigado, enfim, a todos. Vamos embora. Vamos. Maravilha. Normalmente, Peu, a gente começa com a mesma perguntinha.
Na verdade, a gente liberou a galera do outro lado aí das pragas, né? A gente tá ligado, viu? Tem Eita! umas pragas. Se demorar a chegar nos 1.000 inscritos, as pragas voltam, viu? A gente, Acho que o Gabriel já deve ter visto num episódio É. nosso. A gente lança praga em quem não curtir, Ai, quem não se isso. inscrever. tenebroso, é Inscreva e tenebroso. curta, viu? É tenebroso essas pragas. Aí a pergunta é o seguinte: amanheceu, Não, acho que foi assim. Ele levantou, tava jogando bola, aí do nada tirou o time lá, vai para um lado pro outro, sei o quê, aí jogando barrinha. Você católico, acho que foi assim, foi não. começa católico do nada, assim. Do Né? nada, do Não foi nem a nada. mãe que levou pra Não, tava jogando bola lá. Como é que Gabriel. foi? Como é que começa o Gabriel católico? Bem, recentemente, conversando com minha mãe, ela me contou um fato que eu não conhecia, né? Ela nunca tinha me contado desde a infância. Minha mãe, ela teve uns certos problemas, não é, para engravidar. Então, ela passou muitos anos, né, tentando, numa luta, e graças a Deus minha família sempre foi, né, da igreja, de muita oração. E um certo dia, né, claro, né, depois de muito tentarem, ela se sentiu, né, lá com os sintomas, mas ela não acreditava que seria, porque o médico já tinha dito a ela que ela não tinha Não conseguiria. possibilidade de gestar, porque ela gerava e logo depois ela tinha os abortos espontâneos. Né? Então, depois de muito tempo, né, quase 10 anos assim, então ela vai ao médico e aí o médico, né, diz a ela, olha, a senhora está grávida. E aí ela diz, não é possível. Ela já tinha acreditado que não seria possível. Sim, Né? sim. Então, Deus contrariou aquilo que o médico tinha falado. Né? Então, o médico, vamos fazer o exame agora. Aí ela disse, vamos, que eu só acredito vendo, né? Então, foi aí que ela fez o exame de fato, foi confirmado, né, que ela estava grávida. Então, eu nasci, né? Então, já fruto também de um milagre. Confesso que fiquei muito emocionado quando ela me contou aquilo, né? Então, desde sempre eu pude perceber que Deus já estava cuidando e zelando desde o ventre materno. Então, Deus sempre foi e continua sendo maravilhoso comigo, né? Cuidando, zelando. Então, durante toda a minha infância, né, eu tive uma infância muito normal, muito saudável, né? Brincando com os meus primos, mas... Levou puxão de orelha, com ficou de certeza. castigo. Demais. Como todo moleque tem que ficar. Sim, Muito sim, bem. com certeza. As reclamações, enfim. Então, Aquela havaiana voando do nada, né? No meio da. Um bumerangue ia voando a vaixa assim. com E certeza. a gente ainda fala, doeu não, mesmo. Chorando, mas dizendo que não doeu. Então, teve um diferencial porque toda a minha infância sempre foi dentro da igreja, sobretudo dentro lá da Capela de São Pedro Pescador. É minha eterna comunidade que guardo no meu coração. Então, lá dei os primeiros passos, e depois de uns 5 anos, né, que eu tinha nascido, meus pais se mudaram para Fortaleza. Então, nós nos afastamos um pouco da família, nos afastamos e fomos para lá, para Fortaleza. Só que algo que aconteceu assim que acho que era inesperado, né, assim, porque uma criança de 5 anos, né, estava ali na sua infância, tal, tranquilo, mas teve algo que nunca saiu do meu coração: o amor pela igreja. Então, quando eu tinha 5 anos, eu tinha umas vizinhas lá, a gente morava muito próximo de uma igreja, a matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Alto Alegre. Então, era questões assim de 5 casas à distância. Então, tínhamos missa às 7 da manhã, que era a missa das crianças, e tinha missa às 19h30, que era a missa com a comunidade geral, no domingo, né? Então, ali tinha uns vizinhos que de vez em quando me levavam para missa. Aí teve um dia que a mamãe fez assim: Gabriel, hoje nós vamos ao shopping, no domingo. E aí eu disse: não, eu vou à missa. Aí, graças a Deus. Então, assim, desde criança, né, de fato, o amor pela igreja sempre me consumiu, né, sempre esteve muito dentro do meu coração. Então,
eu ia, né, 5, 6 anos, mamãe ficava me olhando assim, do portão, aí eu chegava na igreja e sentava lá no banquinho, e aí o povo ficava já olhando, né, já sabia quem eu era, e eu ficava depois na porta da igreja esperando o padre chegar para acolher o padre. Né? E quando o padre chegava, eu pegava a maletinha do padre, levava para a sacristia, e todo domingo eu aperreava o padre. Padre, deixa eu ser coroinha. E o padre, você ainda não tem idade. Você ainda não fez primeira comunhão. Eu disse, mas padre, deixa eu ser coroinha. Aí quando a mamãe ia pra missa, aí ele dizia, olha, minha filha, seu filho vive me perturbando, né, pra ele ser coroinha. Mas ele ainda não tem idade, mãe. E aí, minha mãe foi deixando, né, assim, graças a Deus, ela nunca me prendeu e nunca disse, olha, você não vai hoje à igreja. Graças a Deus. Então, quando retornamos, né, aqui para o Janga, né, para minha comunidade de origem de fato, então foi aí que eu me esbaldei, né, por assim dizer. Padre Severino, pároco da época, me chamou para ser coroinha, né, então eu entrei para ser coroinha, eu já tinha 7 anos, antes mesmo de fazer a primeira comunhão. 7. Sim. Então, assim, foi um dia de muita alegria. Lembro como se fosse hoje, 18 de março de 2007. Véspera de São José. Olha aí. Aí era o domingo de Ramos. Eu acolitei pela primeira vez. Então foi uma alegria assim que eu jamais esqueço desse Que dia. bom, meu irmão, que bom. Graças De a fato. Deus. É mais uma daquelas onde a gente para fazer aquele alerta para as pessoas, né? Às vezes a gente fica esperando uma história muito ruim Isso. para festejar. Conversão, né? Agora eu vou falar, eu também tem que. Não é só ele que sabe os termos, não. Plot twist. Isso aí. Nossa. Aquela virada, né, no roteiro, a gente às vezes fica esperando e, poxa, que beleza para a gente poder celebrar, né, comemorar a regularidade na vida de uma pessoa, né? Isso é tão bonito e assim, a gente sente falta de reforçar testemunhos como esse. Mas você falou que era na capela de São Pedro Pescador. Ok, tá tudo certo. Mas essa capela ficava em qual paróquia? Nossa Senhora Aparecida do E Janga. em que mês nós estamos? Outubro. Em outubro a gente celebra quem? Eita. A grande padroeira do Brasil. Olha aí. Então hoje a gente vai também ter a oportunidade de ouvir um pouquinho de Gabriel, né? Nessa rotina de Gabriel como católico, crescendo. Já já vocês vão saber um pouco mais sobre até onde tem levado ele essa fé desde o começo aí. A gente vai conhecer um pouquinho também de um devoto do Nossa Senhora Aparecida. Né? E tomara que a gente consiga também trazer alguma curiosidade sobre ela. Vai que a gente te ajuda a saber algo que você talvez não saiba ainda. Traremos Vamos. em primeira mão. Pois é, então, Gabriel vem, volta de Fortaleza, da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? É interessante que a gente vai pegando as curiosidades. Você falava da questão gestacional e estava lá Lucas 1,38, né? Porque para Deus nada é impossível. E aí vai para Fortaleza, na Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é o primeiro ícone mariano desenhado por Lucas. Né? A gente vê... As deucidências. Isso. Faz parte. E agora voltou para a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na capela de São Pedro Pescador. Nessa volta, puxa, começou o acólito. Quantos meses você acolitou? Diga aí. Olha, uma vida. Eu fiquei acolitando, servindo ao altar durante exatos 15 anos. Só um detalhe, um recorde. Para quem não conhece, está chegando agora, levou uma topada, caiu aqui no canal. O que é acolitar? O que é ser acólito? É verdade. Ele falou de coroinha, eu falei de acólito, é a mesma coisa, não é? Isso, é importante. Sim. Coroinha, de fato, são aqueles que ajudam o padre, né? Boa. Então, que também popularmente são conhecidos como acólitos, porque são aqueles que servem o altar. Né? Eu gosto de dizer que ser coroinha, né, ser acólito, é consagrar desde cedo sua vida a Deus. Sempre foi algo que eu disse durante muito tempo aos meninos quando nós tínhamos formações, né? Porque durante esse tempo, né, dentre os 15 anos, 6 deles
eu fui coordenador dos coroinhas da paróquia. Então, sempre tínhamos formações e tal, e eu sempre enfatizava isso. Vocês devem se consagrar, de fato, a Deus. Porque é um serviço, assim, quase que angelical, né? Porque nós estamos em volta, em torno do altar, onde acontece o grande mistério da nossa fé, a Eucaristia. Então, assim, você, lá no altar, você ouvir as preces, as orações mais silenciosas que o padre faz, né? No momento que ele vai lavar as mãos, né? Que ele diz, Senhor, lavai-me, né? Purificai-me dos pecados, né? Então, assim, todas aquelas orações que a gente pode dizer, né? São as orações mais secretas, assim, que o padre faz. Mais Nós temos, íntimas, sim, né? mais íntimas entre ele e nosso Senhor. Então, nós temos este grande privilégio, de fato, de ouvir, né? Então, assim, até hoje eu sou encantado, de fato. Eu vou abrir uma curiosidade aqui. Eu conheci Gabriel, eu passei um tempo participando da paróquia, né, Nossa Senhora Aparecida, no Janga, e eu via aquele menino servindo no altar e achava muito bonito o zelo, o cuidado dele, a concentração, o quanto ele contemplava o mistério celebrado, mas eu preciso dizer que, assim, a gente não tem aqui um equipamento de música, né? Não vai ser agora. Vai que a gente, quando chegar nos 1000 Vai inscritos, a gente que, né? faz. Chega um patrocinador, olha. Mas, olha, eu fiquei absolutamente de queixo caído. Foi na primeira vez que eu ouvi esse rapaz cantar um salmo na missa. Vocês, não sei como é a experiência de vocês com a liturgia celebrada, mas, assim, a hora de você ir para o salmo, você rezar aquilo cantando, aquela resposta que lhe põe dentro da liturgia celebrada, e o salmo cantado por Gabriel foi, assim, uma coisa absurdamente bela. Se não me falha a memória, era o Salmo 38 naquele dia. Mas, vamos lá, desafio aqui. Se vier no 30, microfone tá aí. Se quiser de cabeça, fazer um refrão de um salmo. refrão de salmo. Pergunta a ele. Se ele, não, ele tem que estar confortável. Se ele estiver confortável, Bem. vai, faz. Vou fazer o salmo da minha primeira Eucaristia. Oh, Jesus. Isso, vou lhe dizer, viu? Isso vai fazer um bocado de gente chorar, viu? Oh, meu Deus. Quem tá do outro lado e conhece Gabriel, é agora que tá na hora de pegar o lencinho. Viu? Aproveita. Ai, Me Gabriel. recordo, dia 21, né, de novembro de 2010, quando eu recebi a primeira Eucaristia. E aí eu fiz o salmo pela primeira vez. Foi o dia que eu comecei a cantar salmo, foi nesse dia. E de lá para cá, Nosso Senhor foi nos levando a águas mais profundas. Mas dizia assim o salmo: quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. E assim segue. Amém. Que alegria. Sim. Arrepiado aqui, Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Deus seja louvado, meu irmão. Deus seja louvado. Então, eu digo isso para você ver, assim, ó. Arrepiou de verdade. Jesus. Amém. uma celebração bem vivida, o quanto ela marca, né, gente? Sim. E isso Muito bonito. Isso realmente é algo que a gente precisa valorar e valorizar, né? Que bom. Aí vamos lá. Gabriel. Outra coisa, veja que interessante. O quanto essas datas marcam de importância a vida do Sim. Gabriel. Ele lembra da primeira data do serviço no altar, a primeira data de receber Jesus na Eucaristia. A gente, às vezes, não lembra a data do matrimônio celebrado. Sim. Né? E a gente, às vezes, ri disso. Que Sim. coisa triste, né? Sim. Que coisa triste a gente passar por São, isso. são sacramentos assim tão importantes, datas importantíssimas assim para nossa fé. Né? O dia do nosso batismo, o dia da nossa primeira comunhão, né? São dias assim que devem, né, deixar marcados na nossa alma esse dia. Amém. Então, assim, Amém. apesar de eu não ser tão bom com datas, mas essas datas de fato não saem mais da minha cabeça. Gabriel, e aí, vamos lá. Gabriel permaneceu na igreja desde a infância,
rejeitava o shopping ao domingo, Sim. né? Começou a servir no altar, foram 15 anos, né? Com o serviço do acolitato, com os salmos, enfim. Onde é que está? Em que estágio dessa caminhada de fé Gabriel está hoje? Conte para quem está assistindo a gente. Bem, agora, pela graça de Deus, né, sou seminarista, né, da nossa arquidiocese de Olinda e Recife. Estou no primeiro ano de filosofia, né, ainda um menino engatinhando aí nesse caminho de Deus. Então, claro, né, para chegar no seminário, várias coisas nos marcam, várias pessoas nos marcam, né, vários momentos. E acredito que estar no seminário hoje é fruto de toda uma vida de serviço ao altar, de pastoral junto com o pessoal da minha comunidade de origem, momentos de oração, né, com a família, momentos de oração com a comunidade, enfim. E também, claro, né, para a gente entrar no seminário, precisamos fazer os encontros vocacionais. Então, até alguns encontros, assim, pelo menos durante um ano, é preciso fazer para poder ter o ingresso no seminário. Maravilha. Ô, Gabriel, eu quando estava fazendo, tá fazendo filosofia, né? Filosofia, isso. Eu paguei, acho que uma cadeira de filosofia, um semestre, quando eu fazia engenharia química. Eu não entendi absolutamente nada. Eu fui lá, eita, velho. Não, era não. Vamos lá. Eu era Ele já confessou, isso nem existe mais. Isso. Péssimo de filosofia. Bicho, assim, de verdade, existe alguma dificuldade na questão da filosofia em si? É algo que precisa de muito estudo? Ou talvez o fato de ser algo que é meta de vida tua, seja algo que você leva com mais facilidade, não consegue enxergar tantos entraves, tantas dificuldades para digerir assim e absorver realmente o aprendizado da filosofia, que vai te ajudar, logicamente, nesse teu caminhar aí. Sim, sim. Existe algum segredo para, tipo, a filosofia vai por esse caminho, ou, tipo, não, você não dá para coisa e desiste? Bem, veja, a gente não pode desistir nunca, né? Mas eu digo assim, por experiência própria, eu às vezes enfrento alguns problemas, né, assim, de fato, para compreender algumas matérias, né, que nós temos, assim, algumas cadeiras. Então, de fato, é um pouco exigente a filosofia, porque ela exige muita leitura. A gente foi acostumado a um conhecimento muito compartimentado e muito de pílula. Sim, e a filosofia ela vai te levar a aprofundar, né? Sim, Então talvez sim. isso... Sim, A mudança de paradigma nesse início para você talvez seja sim, esse exato. E sentimento. também porque, assim, quando você vem, né, já justamente do ensino fundamental, do ensino médio, e já cai assim na universidade, você vai estudar filosofia, que é algo que aí você vai pegar os grandes filósofos, né, Aristóteles, Platão, pesado, enfim. hein? Sim, é bastante porque a gente vê como pinceladas, né, assim, durante Ou nem toda a vê, escola. né? E às vezes nem vê. De fato, né? Quando pega ali o ser enquanto ser, enfim, não vou entrar aqui nessa questão, porque para não passar vergonha, mas de fato, assim, o segredo é a leitura, né? De fato, é você se debruçar, de fato, e não desistir. Quando não está entendendo, busca um professor, busca um aluno, um irmão que tenha um pouco mais de desenvoltura com isso, né? Talvez E até ajuda isso, bastante. a vivência de comunidade dentro do seminário, com irmãos que passaram por aquilo há 1, Sim. 2 anos, Sim, né? ajuda Talvez muito. isso seja algo que ajuda. Bom, acho que a gente conheceu um pouquinho já dessa história de Gabriel, né? Fiquei mais curioso agora. Ficou. Foi. Fazer mais perguntas, pode? Justamente nessa parte de estudo. Existe uma linha vamos dizer, de aprendizado ou estudo em que você consegue trazer um paralelo entre o que você está vendo lá da filosofia junto com o que você está vendo das escrituras? Existem alguns links que naturalmente você vai acabar encontrando ou são coisas que tipo, a filosofia aqui vai falar de alguma coisa relacionada lá aos deuses do Olimpo, ou coisa desse tipo, a cultura grega, romana, e não tem nada a ver com o que é citado nas escrituras,
ou em algum momento, ou talvez talvez não tenha chegado esse momento, mas assim, em algum momento, talvez você já perceba que vai ter um link e que faça sentido uma coisa aqui e ali, tipo, não, é mais ou menos é isso aqui que eu tô tentando buscar. Tem essa coisa, esses links, ou ainda, pelo que você já viu, ainda não existe ainda? Bem, graças a Deus temos a alegria de ter um padre que nos dá aula, né? Já Padre é. Delmar. Então, por muitas vezes, ele dá a história da filosofia antiga. Uhum. Então, ele faz esse elo, sabe? Já Muitas é. vezes ele faz até com passagens bíblicas, às vezes com histórias de algum santo, Bacana. né? Ele faz esse elo. Uhum. Assim, então isso ajuda muito na compreensão do Uhum. assunto, sabe? Já outros professores, assim, nem todos fazem esse elo, mas, enfim, mas ele em si faz bastante, então isso ajuda muito, muito, sabe? Bacana. Show de bola. Muito bom. Que bom, que bom. Graças a Deus que há quem faça essa memoração Sim, sim. de que na Universidade Católica há católicos. Boa. Isso nem é uma maldade, é só uma Nem é meme, né? Nem é meme. não, uma alfinetada de leve, mas A gente- sem nenhuma terceira intenção, só com as segundas mesmo. Olá. Veja, é bom a gente conhecer um pouco essa história de Gabriel e a gente fica feliz porque é possível que a tua história, nesse momento, esteja tocando algum jovem que, poxa, eu sirvo no altar ou eu quero servir no altar, mas será? Eu já passei da idade, não passei? Enfim. Vejam que o altar é um convite a celebrar bem a vida. Sim. Né? Sim. Não necessariamente vai certeza. buscar o sacerdócio, mas de uma forma ou de outra você vai colocar a sua vida diante daquele mistério e vai te levar a isso. Mas eu quero agora fazer o recorte e puxar esse assunto Puxai-vos. para a nossa temática de, Temática. como diria Padinho, nosso primeiro convidado daqui, Primeiríssimo. para falar da bonitona. Padinho chama ela de bonitona. Eu sou um pouco mais formal do que isso, eu chamo ela, né, de mãezinha. Estamos em outubro, você tem a vivência de ser um paroquiano e um devoto de Nossa Senhora Aparecida. Se alguém perguntar, Gabriel, por onde a gente começa para falar de Nossa Senhora Aparecida? Vamos lá. Bem, Nossa Senhora Aparecida, né, ela aparece, né, foi encontrada por 3 pescadores lá no Rio Paraíba, né, em São Paulo, ali naquela região de Guaratinguetá, no ano de 1717. Então nós temos aí 306 anos já da aparição de Nossa Senhora, né? Então, aos pouquinhos aquela devoção foi crescendo, foi tomando forma e foi se espalhando dentro de todo o Brasil. De onde vem esse nome? Nossa Senhora Aparecida, eu vou lhe perguntando e a gente vai construir junto esse Sim, negócio. sim. Quem é Nossa Senhora que apareceu no Rio? Então, Às vezes as pessoas têm essa dúvida. essa dúvida. É bem interessante e eu vou fazer essa fala porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas é a mesma Nossa Senhora? Né? Como é que tem Maria não é uma só? Como é que tem Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima? Como é que é esse negócio tão... esta Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, né? O Aparecida vem do aparecimento, como você Sim, falou. sim. Quem é esta aparição? Quem é esta imagem? Bem, aquela imagem é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Porque, assim, né, podemos dizer, no descobrimento do Brasil, a devoção à Nossa Senhora da Conceição foi muito forte, né, trazida pelos franciscanos. Então, sempre nas casas tinha, né, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Padroeira de Portugal, Padroeira né? de Portugal, exatamente. Então, veja, o elo, né, entre Portugal e Brasil, né? Então, justamente, Nossa Senhora ali já estava intermediando tudo. Então, de fato, a imagem pescada, né, pelos pescadores, de fato, é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que depois, né, recebe o título, né, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Justamente. E aí vai tomar aquela forma que a gente conhece, meio triangular, justamente porque, né, a princesa Isabel entrega uma coroa e entrega um manto à Nossa Senhora como presente.
né? E dizem, tem alguns registros da fala dela, que ela diz assim, não é que se ela não sentasse no trono, que Nossa Senhora sentasse e reinasse perpetuamente no Brasil. E depois ela é declarada, né? Nossa Senhora Aparecida é declarada rainha e padroeira do Brasil. Vejam, como Nossa Senhora de fato cumpriu aquilo, né, que a princesa não pôde fazer, então ela, como rainha do céu e da terra, governa e cuida do nosso país. Amém, amém. Essa é uma coisa bem interessante. Eu recentemente comecei a buscar alguns conteúdos sobre isso, e aí vou fazer uma indicação para você, porque a gente não precisa aqui pagar de ser o mais inteligente e o sabe tudo, não é essa a nossa função. Uma fonte de informação brilhante, se você quiser pesquisar esses temas da história católica do Brasil, sobretudo a história de Aparecida realmente é muito bem contada. Tem um professor no YouTube, a gente acha muita coisa dele, professor Rafael Tonon. Rafael com PH, Tonon, né? T-O-N de navio, O-N de navio, Tonon. Inclusive, vai que a gente chega um dia de conseguir conversar com o professor Rafael. Vamos lá. É um daqueles nomezinhos que fica lá no sonhozinho anotado Chegaremos. para a gente conversar. E o professor Rafael, ele trouxe uma curiosidade, e talvez você não tenha recebido ela. Eu soube recentemente, e para mim fez um sentido, uma beleza. Veja, muita gente ouvia dizer que Nossa Senhora, e a gente vai falar dessa aparição, né, da imagem, mas antes disso, muita gente falava que assim, ela foi pescada no rio, porque ela veio proteger o povo que era oprimido e foi obrigado a pescar para servir ao nobre, né? E o professor Rafael, ele dizia, aquilo me inquietava. Por que se fala nessa história de opressão? Né? E ele foi pesquisar. O conde de Assumar, que era o nobre que vinha como enviado da coroa para aquela cidade, como todo nobre enviado pela coroa, ele tinha uma dispensa papal a comer carne nas sextas-feiras. E a visita dele naquela região daria-se numa sexta-feira. No entanto, ele escreve para aquela comunidade, antes de ir, dizendo, embora tenha eu a dispensa papal, como católico, prefiro manter-me obediente e gostaria que na refeição em que faremos juntos seja servido peixe, pois sou católico e é uma sexta-feira. A história que se conta de ser, por exemplo, uma opressão que obrigava o povo a pescar, na realidade não era. Era uma realidade de obediência à liturgia. Veja como isso ganha um sentido. Nossa Senhora, ela aparece validando aquele pedido. Olha a beleza que isso ganha quando você entende. Nossa! Né? E aí o professor Rafael, ele cita algumas outras coisas, como, por exemplo, é fato que o conde era tão católico assim, aí vai se ver onde ele morava. Ele abre mão do palácio e ele vai morar num casebre conjugado com a casa do bispo. Por quê? Porque no dia que ele não pudesse ir à missa diária pelas obrigações da coroa, ao menos a visita ao Santíssimo ele faria antes de sair de casa. E os registros, tudo documento histórico de primeiro grau, tá? Sim. Não é nenhuma invenção. Mostra e atesta a fidelidade católica daquele nobre. Então, Nossa Senhora não vem para livrar o povo de uma opressão. Naquele momento, ela está validando a obediência da nobreza à igreja. A nobreza que se curva à liturgia da igreja. E ela vem validar e dizer, é isso. Cara, isso para mim, isso faz um sentido, né? Isso dá uma grandeza de celebração dessa história, né? Que para mim, agradeço ao professor Rafael Tonon, né? Fazer esse resgate. Vai, né? Que um dia eu tenha a graça de agradecê-lo pessoalmente, mas isso faz todo sentido mudar. Isso faz todo sentido mudar da aparição. Mas enfim, aí essa imagem ela é pescada, né? Isso. Legal. Mas ela não é pescada inteira. Sim.
Ela é pescada, né? Vamos dizer, 2 pedaços, né? É pescada primeiro o corpo, né, a imagem, e depois, né, diante de um tempo assim no rio, eles conseguem pescar a cabeça. Milagrosamente. Porque o rio muito caudaloso, é muito escuro de fato. Então, assim, não são águas cristalinas. Então, muito difícil você encontrar algo quando é jogado ali no rio, até pela profundidade, né? E a imagem ela é feita de terracota, um barro, né, da época, cozido, tudo, enfim. Então, a imagem, ela é enegrecida, né? Não porque ela foi pintada assim. Ela tinha toda uma pintura, tudo direitinho, mas por conta de muito tempo ali no fundo do rio e logo depois do achado da imagem, né? Muito tempo junto às fumaças das velas, tudo. Então, de fato, ela ficou ali enegrecida, né? Então, a imagem é uma imagem pequena, de 36 centímetros, 37, né? Que chega mais ou menos a 40, 45 centímetros por conta da coroa, né? E a base que hoje tem. E é interessante aqui também ressaltar que a imagem ela passou por um atentado, né, que uma vez eu não lembro o ano, acho que 1930, não, e 40 e 50 por aí. Então, uma pessoa, né, entrou na igreja, na Basílica Velha de Aparecida, quebrou o vidro de proteção da imagem e pegou a imagem e jogou no chão, espatifou. Então, ela se quebrou em mais de 200 pedaços. Então, ali foi uma comoção nacional, porque ela que se tornou um símbolo, a imagem se tornou, né, assim, algo de muita importância para o nosso país, né, justamente, da padroeira do Brasil ser atirada ao chão. Então, logo aquele rapaz foi preso, tudo direitinho, e aquela imagem foi recolhida pedaço por pedaço. Deus permita que ele tenha se convertido e se arrependido daquilo, né? Esperamos. E depois de recolherem todos os pedaços, levaram ao museu ali em São Paulo, o MASP, e queriam enviar para o Museu do Vaticano, para lá fazer a restauração da imagem, tudinho. Mas o próprio Museu do Vaticano, em contato com o MASP, achou por bem que ela permanecesse no país e que uma restauradora ou um restaurador do país fizesse, né? Eles disseram, né, que justamente lá teriam profissionais capacitados para fazer tal restauração. E é bonito aqui salientar que havia uma restauradora, né, conhecida já no MASP e tal, e ela conta no testemunho dela que ela era meio incrédula. Então, ela, quando soube, né, ela, dentro de si, ela teve uma confirmação que talvez ela pudesse pegar na imagem, chegar próximo, mas... Quase que um chamado. Exato. Mas ela descartou, né? Achou que, não, isso aí não vai acontecer comigo, né? Mas o coordenador do museu liga para ela e diz, olhe, Maria Helena Chartuni, liga para ela e diz, olhe, você vai restaurar a imagem. E ali ela recebe a imagem em uma caixa com uns 200 pedaços. O rosto da imagem, se não me falha a memória, o lado esquerdo ficou esfacelado em pó. De fato, não se conseguia nem refazer. De fato, teve que ser refeito com cera e, enfim, outras coisas, outros materiais próprios. E ela, em exatos 33 dias, concluiu a restauração da imagem. Por que 33, hein? Tá vendo? Mas aí, um simbolismo, né, do Cristo. Então, depois desse tempo de restauro, né, ela disse que ela restaurou a imagem de Nossa Senhora e Nossa Senhora restaurou-lhe a fé. É muito bonito, de fato. E até hoje ela ainda tem a missão de todos os anos ela vai diante da imagem para fazer o retoque da restauração, né, por assim dizer. Aí faz uma limpeza na imagem, enfim. Então, depois a imagem, né, voltou para a Aparecida,
né, com toda a alegria do povo, né, recebendo a sua padroeira. Então, graças a Deus, nós temos agora outra vez a imagem. Então, por isso que temos a base, tudo direitinho. Amém. E Amém. tem muitas outras histórias assim. Tem, e é bom. Nossa Senhora que... A gente vai ter a oportunidade de partilhar algumas dessas curiosidades, né? Mas a gente também vai querer saber da relação de Gabriel com esta devoção, né? Sim, A gente vai sim, chegar com lá. certeza. Uma outra curiosidade que eu acho interessante registrar, né, do que a gente vai descobrindo, do que a gente vai conhecendo, Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. E quando ela aparece, Gabriel fala, né, 1817. 1700, perdão, e 17, né? Então, a gente tem aquela realidade ainda de um Brasil que era parte do Reino de Portugal. Ainda não o Império do Brasil, ainda não éramos, né, independentes, vamos assim dizer. Mas um dos primeiros atos do Brasil como Império independente, né, é que Dom Pedro vai a Guaratinguetá e consagra o Brasil, né? É bonito quando você fala do que faz a Princesa Isabel, mas o avô dela já, Sim. no começo do nosso império, no começo do nosso reino, nós, enquanto nação, né, recém-nascida, vamos colocar assim, já somos colocados aos pés dela, né, consagrados a ela, né? E tem uma coisa que muita gente não sabe, mas os reis de Portugal não usam coroa. Por quê? Porque a coroa de Portugal é dedicada à Nossa Senhora da Conceição. O rei de Portugal, ele era coroado, e no mesmo instante em que recebia a coroa das mãos do bispo, o rei a retirava, ia até a imagem de Nossa Senhora da Conceição e depositava a coroa na almofada, porque ele dizia, eu só toquei a coroa porque a partir de agora eu a represento. Mas a verdadeira rainha de Portugal é Nossa Senhora da Conceição. Que joia, hein? Então, é sob este reinado que a gente começa. Né? E se a gente fosse falar aqui da nossa vocação como terra de Santa Cruz, iríamos... Por que Portugal nos encontra e não outra nação? A gente tem a oportunidade... De novo, a gente vai dizer, quem sabe não é o professor Rafael Tonon aqui que vai dar essa aula para a gente. Seu nome está muito falado. Com a graça de Deus, a gente talvez consiga um dia. Então, nós temos, né, essa graça de estarmos postos aos pés da Mãe de Deus. Né? E a gente vive hoje, tão difícil a gente ver a realidade do Brasil se afastando da realidade de fé, né? Um país que ora foi o maior número de católicos do mundo, hoje a gente tem esse número em decrescência, e mesmo dentre os católicos a nossa fé tem visto um esfriamento tão doído, né? A gente lembra que a gente está sob os pés da Mãe Aparecida, da Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. E aí uma outra curiosidade, você fala, né, da imagem achada, corpo separado da cabeça, e de novo dando os créditos, o padre Paulo Ricardo ele faz uma interpretação brilhante, porque ele diz o povo brasileiro é um povo, muitas vezes, sem cabeça. É um povo que primeiro é pescado pelo coração, depois a cabeça vir junto. Até nisso ela tem a sutileza de acompanhar o povo brasileiro e de dizer, ok, pescou-se o coração, mas vá atrás da cabeça. É preciso entender, é preciso compreender a sua fé, é preciso saber o que se vive. Né? Então, a gente tem essas delicadezas, essa beleza que Maria traz para a gente, né, nos pequenos detalhes. Eu fico muito feliz da gente estar com essa possibilidade de partilhar sobre ela nesse momento. Vamos querer ouvir um pouco sobre o seu testemunho da relação com Nossa Senhora Aparecida. Porém, a gente precisa fazer uma pequena
Não obstante, Não obstante, porém, contudo, todavia, entretanto, precisamos lembrar os Ainda nossos assim. irmãozinhos isso aí, que que a gente ainda tá. Ó, eu não sei hoje, na hora que você está assistindo o vídeo, também não sei se já chegou. já chegou Mas a na gente já está com uns 6 meses de canal e não chegou em um inscrito ainda. milzinho, rapaz, ajuda Não é nós. possível, ajuda a gente a fazer Vamos na live. frente aí, meu A gente quer rezar com você, a gente quer. Como é que eu vou convidar o professor Rafael Tonon se a gente não pode fazer live? Não pode ainda. Diga aí. né? Eu queria trocar meu Rolex. Né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário, encaminhe o vídeo para outras pessoas Vamos lá. e ajuda a gente a levar esse conteúdo à frente. Mais longe, longe, Por longe. falar em longe, a gente está até fora do Brasil já, né? Pelo que eu sei. Já temos inscritos, já temos ouvintes. Portugal, Canadá, Canadá, Andorra também. Andorra. Estamos chegando. Graças a Deus. Queremos ir mais longe ainda, Sibéria, Polo Norte. Deus seja louvado. E para ajudar a gente, você pode. Você tem aí uma empresazinha, quer ajudar a gente, quer que a gente ajude você também a trazer a sua marca? Faça como a F-Print Gráfica. É isso aí. Serviços gráficos, brindes, mimos, não sei o que você precisa. É caneca? Aqui, ó. Aí, ó. Veja. Aqui, É caneta, é brinde, é copo, é camisa. @AFPrint Gráfica no Instagram. Você encontra ou pelo WhatsApp 81 982 960404. Já decorei. 81 982 960404. E você vai ter alguém que possa resolver as suas necessidades em trabalhos gráficos, brindes, mimos, souvenirs. Olha, souvenirs. Seja lá o que você precisar. Gastou o vocabulário todo. Gastou a linguagem, não foi não agora? Agora foi longe. Se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, ou conhece alguém que tem e possa nos ajudar, Isso aí. brincadeiras à parte, tudo que a gente conseguir alcançar de ajuda vai ser revertido em conteúdo. Perfeito. Vai ser a troca de uma câmera, vai ser um equipamento de som, vai ser um microfone, coisas que a gente vai precisar ir, né, reciclando e melhorando para chegar melhor até vocês, né, com conteúdo com a imagem mais limpa, com o som cada vez melhor. Com maior qualidade. É isso. É isso. Boa. Já quem sabe a gente tem até um operador técnico É um cara de efeitos especiais. de efeitos especiais. Isso aí. Por enquanto é só nós mesmo. Ajuda a gente, por enquanto. E, Tá bom. e o Padinho, né, Rogério? Rogério também. Rapaz, o trabalho de Rogério é grande. Rogério, meu amigo. Um cheiro para Rogério. Cheiro para Rogério. Rogério de Lane, né? Porque tem outro Rogério. Tem muitos. Muitos Rogérios ao nosso redor. Rogério de Lane. Boa. Pois agora a gente estava muito nesse bate-bola, eu puxando e falando e me metendo. Mas agora é hora de Gabriel falar. Fala aí. E a relação de Gabriel com a devoção à Mãe Aparecida? Você cresceu nessa paróquia, você voltou para essa paróquia, e eu acho que você tem um carinho com ela. Você pode usar o espaço aí para falar dessa sua relação. olha, sou muito suspeito para falar de Nossa Senhora Aparecida. Assim, amo de paixão mesmo, assim, a paróquia e, sobretudo, essa devoção. Me recordo aqui, que ainda criança, né, assim que eu pude compreender, de fato, a história de Nossa Senhora Aparecida, e via muito, né, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, toda a festa muito grande, e me veio um desejo muito grande de conhecer a Aparecida, e também de um dia poder ver de perto, né, a imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Porque a gente via a réplica, né, mas eu queria, de fato, ter essa experiência, né, de estar lá. E eu me recordo que, acredito que, acho que 2015, por ali, quando eu fui compreendendo melhor, eu fiz um pedido à Nossa Senhora. Eu disse, olha, Nossa Senhora, eu gostaria muito de poder ir lhe ver pessoalmente, né? Eu disse mesmo assim, muito informal assim com Nossa Senhora, como um filho, de fato, que pede à mãe. Eu disse, olha, eu gostaria muito de ir lá, ver, conhecer a Aparecida. Mas, enquanto eu não posso, vem até mim. E eu fiz aquele pedido assim, numa inocência, e
Nossa Senhora me atendeu sem eu perceber. E passado alguns anos, no ano de 2017, que foi quando justamente completando os 300 anos do encontro da imagem, o Santuário de Aparecida promoveu uma visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida a todas as dioceses do Brasil, 2016, 2017. E a imagem veio aqui para a nossa arquidiocese e chegando na paróquia do Janga, chegou também lá na comunidade de São Pedro, e nós levamos a imagem, e eu fiz questão, né? Agarrei a imagem assim, vamos levar para casa dos doentes. E junto com o pessoal lá, nós saímos de casa em casa, visitando, rezando, pedindo que Nossa Senhora intercedesse pelos doentes. E quando fizemos uma pequena pausa durante a tarde para almoçar, descansar um pouquinho, eu deixei a imagem na casa da minha tia e me sentei de frente à imagem e comecei a olhar detalhe por detalhe da imagem, né? O rosto, as mãos, o manto, a coroa. E daqui a pouco eu me lembrei daquele pedido que eu tinha feito à Nossa Senhora, que enquanto eu não pudesse ir lá, ela viesse a mim. E ali eu desabei em prantos, assim, chorei horrores mesmo, porque eu disse assim, Nossa Senhora, muito obrigado por atender esse pedido. E eu agarrei a imagem, chorei, chorei, chorei. E minha tia, esse menino tá endoidando. Era pra ele estar alegre e ele tá chorando. Tá chorando. Tá endoidando. E aí eu contei a ela, porque tinha sido algo que foi tão interno que de fato eu não contei a ninguém. É uma coisa muito pessoal. Sim, uma coisa muito pessoal, assim. Eu não disse a mais ninguém, ficou ali somente eu e Nossa Senhora. E é uma coisa interessante, Gabriel, porque veja, quando essa imagem, que coisa, mais uma dessas deucidências, como você falou, a paróquia que estava com essa imagem peregrina antes da paróquia de Nossa Senhora Aparecida era exatamente a paróquia de São José Casa Caiada, que é a nossa paróquia. E eu estava com o Padre Adriano na carreata que a gente fez de São José até a Capela de Fátima. Levando a imagem, né, onde ela foi recebida na paróquia, né, Nossa Senhora Aparecida, ela foi recebida com fogos, com festa, com cantos e sino tocando até umas horas. Sino tocando, uma grandiosidade. E assim, que coisa, como a gente vai tendo pontos onde a gente vai tocando as histórias da gente com as pessoas que chegam aqui. Maravilha. Né? E interessante porque ele diz assim, qualquer pessoa pode ouvindo isso dizer, ah, mas que besteira, foi só uma imagem que veio e estava passeando em todas. Não sei se você entendeu. Uma imagem peregrina rodando as paróquias do Brasil. O padre do Janga deixou a paróquia na mão do seminarista. Não é um negócio comum de acontecer. Não é que aquilo era o ordinário. O ordinário, e eu digo isso porque Padre Adriano, quando estava a imagem conosco, Padre Adriano não deixou a imagem longe da vista e do cuidado dele em nenhum momento. E veja, a gente não está atestando aqui que houve uma falta de cuidado do Padre Fábio, então, muito pelo contrário, o Padre Fábio é extremamente zeloso. Mas olha, foi por pedido dela, foi por desejo dela que ela saiu dos cuidados oficiais da paróquia, da igreja, e foi lá encontrar-se com Gabriel. Ela precisava atender o pedido daquele menininho, daquele coroinha, que fez toda a diferença lá Que coisa linda. E não acabou por aí a história. Seguiu, e eu fiquei com muita pena de devolver a imagem. Eu não queria mais largar a imagem. Para onde a imagem ia, eu estava lá. E nós entregamos ela, né? Não lembro agora para qual paróquia que ela foi, mas, enfim. E no ano de 2019, eu recebo, de 2018, no finalzinho, eu recebo uma mensagem de uma senhora muito conhecida, muito amiga minha lá da paróquia. Ela e outras senhoras decidiram me dar de presente a viagem para ir a Aparecida. Olha aí. Porque eu já tinha falado que eu tinha o desejo de ir a Aparecida, mas eu nunca tinha dito que tinha pedido a Nossa Senhora, enfim. E ela disse assim, Gabriel, vem cá. Eu disse, diga, ela fez, qual o seu desejo, o seu maior sonho? Aí na hora eu disse assim, ir pro céu.
Que bom. Aí ela disse, não, de viagem, de algo do tipo. Eu disse, é em Aparecida. Aí ela disse, veja, eu e mais algumas senhoras estamos lhe dando a passagem para você ir a Aparecida. E ali eu comecei a chorar de novo. Porque aí eu disse, Nossa Senhora, muito obrigado. Ela primeiro veio para depois você ir. Sim, Foi o que ela você pediu. cumpriu aquilo que eu pedi, graças a Deus, assim. Fiquei muito feliz, de fato. E em 2019, em janeiro, né, dia 8, eu pude ir a Aparecida. E, de fato, foi até para o UENF, e eu com uma caravana da renovação daqui da Arquidiocese, e me colocaram no meio, eu fui também. E, assim, foi um momento de muita alegria. Porque quando eu cheguei diante da imagem do trono de Nossa Senhora Aparecida, eu parecia uma criança que chorava, e chorava, e chorava, rezava o texto e chorava. E não conseguia me segurar, não conseguia conter as lágrimas, assim, eram involuntárias, porque ia passando um filme, né? Do tempo que eu passei na paróquia, de toda a ajuda que Nossa Senhora prestou com a sua intercessão, de toda a minha infância, de todo, enfim, foi permeado aquele momento também de muita oração por aquelas pessoas que se recomendaram as minhas orações, né? O povo da minha paróquia, o povo da minha comunidade. Enfim, então, tudo aquilo eu fui pedindo a Nossa Senhora. Também, desde já fui entregando a ela a minha vocação. Eu sempre disse que Nossa Senhora é a minha promotora vocacional. Ela, né, de fato, é a rainha da minha vocação. Sempre disse isso. Isso aqui é em primeira mão, porque eu nunca disse a ninguém. Eu sempre disse isso, olhando para a imagem, eu dizia, olha, Nossa Senhora, a senhora é a rainha da minha vocação. Então, de fato, ela sempre esteve lá e continua. Amém, amém. Deus seja louvado por isso, meu filho. Ô, Gabriel, deu fazer uma perguntinha? Não, fica à vontade. Tamo junto. Eu fiquei curioso agora, porque... E é uma história muito bacana, a história do Gabriel. Pelo menos até agora. Que a gente é uma coisa que a gente conversa muito, eu e o Renê, sobre essa questão da constância. Nessa vivência cristã, né, católica. Às vezes a gente meio que, não é premiar, mas às vezes a gente precisa ter um altos e baixos para poder a história talvez ser um pouco mais forte, mais evidente. Impactante. Para ser um pouco mais impactante. Mas a gente vê na tua história que existe uma certa constância do início até o momento. Mas mesmo assim, mesmo a gente, pelo que você vem dizendo, teve algum momento em que aquela tua fé foi abalada e que você, nesse momento, fez, não, calma, senhora, vou pegar na tua mão de novo, tá? Me ajuda. Tem esses momentos, existem vários momentos, ou é um momento específico, ou tem aquele que, tipo, como qualquer ser humano normal católico, tem as variantes, as variâncias, mas tem aquele que, tipo, foi quase. Quase que eu desisto, mas graças a Deus, graças a Nossa Senhora, eu estou aqui ainda. Bem, eu me recordo que, dentre a minha caminhada, assim, graças a Deus nunca teve um afastamento brusco da fé. Isso, para mim, graças a Deus, agradeço de fato muito a Ele e a Nossa Senhora, né, por terem me segurado e me prendido justamente durante o tempo da juventude, né, ali, escola, enfim. Mas tiveram momentos, sim, né, que eu olhei ali para o serviço do altar, olhei para toda aquela caminhada na igreja e dizia assim, rapaz, eu acho que eu preciso repensar. Se é isso mesmo que eu devo continuar, se é aqui mesmo que eu devo seguir, né? Então, aos pouquinhos, eu teve um tempo que de fato eu me afastei, assim, mais questão de 2, 3 meses, assim, e passei um tempo recuado, assim, da igreja, enfim, mas a todo momento eu sentia o coração chamar, né? Pedir, na verdade, para voltar a Nosso Senhor. Sabe, assim, aqui, esse afastamento, de fato, graças a Deus, nunca foi nada de errado, assim. De fato, foi... Não era um rompimento Não, de fé. exato. Era repensar próximos passos. Sim, até porque, de fato, na nossa fé, na nossa caminhada, são precisos esses momentos para que a gente reavalie como anda a nossa fé. Porque, às vezes, de fato, é um perigo muito grande
para quem caminha na igreja, para quem está em alguma pastoral, é cair no ativismo. Uhum. Que você caminha, 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 caminha e não reza. Ou reza, 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 mas não se entrega de verdade Não na sai do oração. canto, né? Sim, você de fato rema, rema, mas continua ali, no raso, não vai a águas mais profundas. Então, de fato, às vezes é preciso esse momento para você ter aquele ímpeto de dizer, não, eu preciso ir agora. Então, de fato, esse tempo me ajudou bastante, assim, sabe? E de lá para cá, graças a Deus, nosso Senhor tem sustentado, Que joia. né? Quando a gente começa a cansar, assim, Nossa Senhora diz, opa, vamos embora. Pare não. É bem bonito ver a relação de um jovem que se confia a ela, né, e que vai dando passos. E eu estava agora, e aí realmente é até um corte no assunto, mas eu lembrei de um detalhe interessante. Muitas vezes a gente tem conversado com as pessoas aqui, JC, SCC, aqui Nossa Senhora, toda aquela parte dos serviços, dos movimentos, e eu estou correndo o risco agora de estar enganado, mas acho que não estou, não. Você, na sua infância, você seguiu um movimento de espiritualidade, né, que conduziu alguns passos, né, na sua vivência espiritual. Você foi do MEG, não foi? Sim, fui do MEG. Na verdade, eu entrei primeiro, eu fiz o caminho inverso. Eu entrei primeiro no apostolado da oração e depois eu ingressei no MEG. Fala um pouquinho do MEG. Por quê? Vou contar o fato e vou contar o porquê. Começando, o que é o MEG, né? Sim. Bem, o MEG, ele é Movimento Eucarístico Jovem. Boa. Ele, na verdade, foi fundado como Cruzada Eucarística. Então, era um momento que os meninos e meninas, né, se reuniam e, de fato, tinham o dever, né, de viver sobre 3 pilares, que é Eucaristia, missão e evangelho. Não necessariamente nessa ordem, mas é basicamente isso. Então, eles viviam muito adorando o Santíssimo Sacramento. Então, oferecendo a Deus, enfim, as suas vidas, as suas orações. Então, ali nasceu a cruzada. Né? Também num contexto de guerra, se não me falha a memória, acho que da Segunda Guerra ou da Primeira. Eu não, de fato, vou errar nesse ponto. Então, para não correr o risco, é melhor não dizer datas. Não afirma. Exato. Então, nasceu ali. E depois de um certo tempo, por conta da guerra já ter passado, causava um pouco de horror, né, aos jovens ser chamado de cruzada. Então, se não me falha a memória também, São João 23, ele transfere o nome de Cruzada Eucarística para Movimento Eucarístico Jovem. E ali, até hoje, o MEG já tem mais de 100 anos, né, de caminhada. Então, o aniversário do MEG é sempre no dia de Corpus Christi, porque é justamente o dia do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pilar principal do MEG. Né? Então, o MEG a gente gosta de dizer que é o braço jovem do apostolado da oração. O apostolado da oração, que também é conhecido como Rede Mundial de Oração pelo Papa. Então, o MEG é justamente esse lado jovem do apostolado, que traz, né, todo esse vigor, toda essa alegria da juventude, para ajudar também o apostolado, mas também para se desgastar pela igreja. Então, lá na paróquia, nós não tínhamos ainda o MEG. Então, eu aperreava seu Paulo, que era o coordenador do apostolado, dizia assim, no ano 2012, seu Paulo, deixa eu ser do apostolado, o que é preciso para ser do apostolado? E aí eu tinha o que... Já tinha feito a primeira comunhão, né? Então, 2012. E aí ele dizia assim, olha, calma, mais um pouquinho. Você quer ser do apostolado? Eu disse, quero. Você já fez a primeira comunhão? Já. Aí tenta aperrear seu Paulo. Acho que seu Paulo disse, rapaz, eu vou deixar esse menino entrar no apostolado. Vou liberar, vou liberar. E aí Não tem jeito, né? Pois é, e aí eu recebi a fita do apostolado da oração e ingressei no grupo, porque eu já ia para as missas da primeira sexta-feira do mês. Né? O apostolado ele vive ali sobre as 12 promessas
que Jesus fez a Santa Margarida Maria de Alacoque. O apostolado, né, ele foi fundado por seminaristas jesuítas, que justamente por não poderem ir à missão, faziam este apostolado de oração por aqueles que estavam na missão, por aqueles que estavam fora, né? Então, bem, o apostolado é isso. Então, depois de um certo tempo de caminhada no apostolado, fundamos o MEG na paróquia do Janga, e aí eu ingressei no MEG. Fiz o caminho ao contrário, mas nosso Senhor sempre bom conosco. Muito bom. Você acha, Gabriel, que você acabou fazendo um caminho inverso por uma questão circunstancial. Uhum. Mas o mais comum é que o jovem adentre pelo MEG Isso. e o apostolado seja um passo seguinte, Sim. ou não, mas Sim. que o MEG venha, né, anterior. Porque nós temos um certo tempo para ficar no MEG, até 25 anos. Aí dos 25, nós somos encaminhados para o apostolado, que aí você, adulto, vai dar um suporte ao jovem. Quando eu digo ou não, é porque pode ser que Sim, aquele sim. movimento te acompanhe até aquele momento e depois você possa, Exato. né, fazer uma outra escolha de movimento de espiritualidade, Sim, de vivência, enfim. Mas qual é a importância a gente olhar infância, adolescência e juventude nesse tempo onde a gente está hoje e a gente pensar nessa condução? Porque eu acredito que há encontros periódicos, há uma pauta de oração, Sim. há determinados exercícios. Faz realmente muita diferença para hoje, onde essa juventude está tão bombardeada de opções e de outras opções, vamos assim colocar. Esse MEG, você acha que ele tem, de fato, uma importância tão determinante para jovens, adolescentes, ou até infância mesmo, Sim, até sim. crianças, muitas vezes? Olha, com toda certeza, sim. Me ajudou muito, né? O MEG, ele busca viver também os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E assim, para mim, sobretudo aqui falando pessoalmente, o MEG me ajudou muito na questão justamente de voltar o olhar com mais firmeza para a Eucaristia. O MEG é um movimento de fato eucarístico, sabe? Assim, geralmente na maioria dos nossos encontros, né, periódicos que geralmente temos, sempre começa em torno do sacrário, fazendo um momento de oração. E ali, a cada encontro, cada grupo é muito livre para poder trazer algum tema e trabalhar ali de acordo com o evangelho do dia também, a história de algum santo. Eu me recordo que, onde eu fazia pastoral, lá em Tapissuma, no ano passado, então tive alguns encontros com o MEG e muitas vezes a gente chegou a falar de alguns pontos assim, né? Teve uma vez até que um dos temas era o céu. Então, ali nós falamos do contexto, né, da realidade do céu, como o jovem vai chegar ao céu, o que é preciso fazer. E eu vi o momento assim muito frutuoso para a juventude. Isso ajuda muito. Claro, infelizmente, a nossa juventude às vezes é muito pouco perseverante. Começa, acha bom, mas depois vai esfriando. Então isso faz com que às vezes não tenham tanta constância no grupo. Mas aqueles que permanecem, que são enraizados de fato com as promessas de Jesus, a Santa Margarida, né? Aqueles que são de fato comprometidos com os 3 pilares, de fato conseguem ter um ganho na espiritualidade. Amém, amém. Eu me lembrei porque eu já ouvi Gabriel falando do MEG e a gente fala de tantos movimentos, tantas Isso. vezes serviços, e é mais um para a gente poder ter a oportunidade de estar Maravilhoso. citando, né? Você que está nos assistindo, de repente está numa idade apta ao MEG, ou se não está numa idade, tem um parente, um vizinho, um amigo, você pode dizer, ó, tenha um movimento Sim. aqui que é para a tua idade, é para o Logo teu após a momento. primeira comunhão, já pode ingressar no MEG, permanecendo até os 25 anos e depois continuar a caminhada, né, mesmo assim, ajudando o grupo, fazendo com que ele, né, levando, de fato, Jesus aos outros jovens. Né? Que bom, amém, amém. Ser Graças a MEG é bom demais, viu? Ah. Deus. MEG é bom demais, ok. Com certeza. Vamos lembrar aí, você que está em idade apta, veja se na sua paróquia tem.
Se não tiver, vou lhe dar uma dica. Como é que você identifica o pessoal do apostolado de oração? Da oração. Sabe quando vai começar a missa, aquele pessoal que dá um beijo na medalhinha e bota aquela fita vermelha no ombro, encoste nessas pessoas e diga, ei, cadê o MEG na minha paróquia? Isso. E se tiver um seminarista na paróquia, peça ao seminarista que ele vai Olha poder aí. dar um direcionamento bom. Deus permita. Que bom, que bom, que bom. Deus seja louvado. Quantos assuntos a gente já conseguiu Um bocado. passar numa conversa? Eu fiquei com a dúvida agora Só uma? sobre essa questão da juventude. Porque assim, eu conhecia o. Cadê a parte da paróquia da gente, que é o JCM, né? JCM, Eu só, queria que ele falasse. só uma. Não, mas peraí, porque a JCM não é um negócio. Aham. JCM é da paróquia Casa Cara. Você que não assistiu ainda os episódios, Isso. procura o de Rafa Bastos Bastos. ou o de Douglas e Denilson. Aí, show. Talvez até o de Padinho ele tenha falado. Sabe que o meu nome é Denilson, né? É Gabriel Denilson. Denilson Gabriel. Denilson Olha aí. Gabriel, É. mas sabia. Já teve um episódio aqui com dois irmãos, Douglas e Denilson. Isso. E meu irmão é Douglas. Denis Douglas. É não, é nada. É sério. É nada. Vamos se enchendo de coincidência, né? Eu agora fiquei com vontade de trazer de novo. Vamos viabilizar isso. Eu vou querer. Vou querer. Ó, Já combina com o irmão. a juventude da paróquia São José tem esse nome de JCM, que é a juventude lá na nossa paróquia, ela quis, digamos assim, ser nomeada, ser batizada de JCM, pelo sentido de Juventude Cristã em Missão. Porque um dos pilares da juventude da nossa paróquia é o pilar da missão aos irmãos. Então, a JCM, por muito tempo e ainda recentemente, ela puxava missões sociais, de doações, roupas, alimentos, visitas a lar de idosos, lar de doentes, de enfermos, enfim. Então, essa nomenclatura, né, eu fiz questão de fazer essa pausa, porque quando o Peu fala, cita a JCM, ele está se referindo às juventudes das paróquias. Eu estou aproveitando para de novo vender o peixe. Na paróquia São José, Juventude Cristã em Missão. Por isso essa nomenclatura. Mas desculpa interromper e segue aí com a pergunta, Não, porque então, existe, aí já pegando as definições que você trouxe, o MERG, ele é um JCM da paróquia, no caso, que ele representava, ou são movimentos com definições e com finalidades totalmente diferentes? o MEG é paroquial ou ele... Ele é mundial. Olha aí. Nós temos o MEG mundial. Aí temos ele dividido, né, em paróquia, temos o núcleo arquidiocesano e Boa. temos o núcleo estadual, né, porque se reúnem os representantes de cada cidade, né, do estado, e também a nível nacional e mundial. Maravilha. Mas assim, aí já aprofundando no MEG, existe uma vez que a pessoa aderiu ao movimento, pronto, agora eu sou do MEG, já é. Existe algum tipo de preparo, preparação, algum tipo de curso, treinamento que tem que juntar todo mundo, fazer... Como é que se acontecem os desdobramentos a partir do momento que eu entrei no MEG, assim? O que é que eu vou fazer depois que eu estou lá dentro? Bem, logo após a primeira comunhão, Uhum. assim que você tiver o desejo de ingressar no MEG, nós temos o manual Já. do MEG. Que, de fato, o manual não é para deixar algo engessado. Uhum. De fato, é apenas para ter As o orientações, norte, né? as diretrizes Uhum, do movimento. Então, a partir dali, você vai conhecer a história do movimento, até para não cair de paraquedas, né? Uhum. Então, você vai conhecendo as histórias, você vai conhecendo os santos baluartes do MEG, né? Então, aos pouquinhos, você vai conhecendo, e aí você recebe a pertença, né? Que é justamente uma cruzinha que o MEG tem, né? Que é muito própria do MEG, muito linda a cruz. Então, você recebe aquele sinal de pertença ao grupo. E depois do seu amadurecimento no grupo, né, de fato, os encontros, participando, ajudando, aí você vai receber a fita. Assim como também no apostolado nós temos, né, toda essa preparação, de fato, para não receber por receber, mas receber sabendo o que está fazendo, em que grupo você está. De fato, então, tem toda essa preparação.
E aí depois que você já é membro, claro, do grupo, aí você também vai ajudar outros a chegarem lá, né? E também a se aprofundar cada vez mais na espiritualidade. Já é. Mas assim, digamos que na minha paróquia não tem Uhum. o grupo ou o movimento do MEG. Como é que eu consigo inserir na minha paróquia esse movimento? Tem que procurar alguém vem dar um treinamento. Como dar um exemplo, como Bem, é no EJC. sim, Tem que ter um grupo que vai na paróquia que não tem, aí faz lá, faz acontecer lá naquela paróquia, para preparar aquele material humano para dali dar continuidade. No caso do MEG, vem alguém que. sim. Como é que funciona? Nós temos uma coordenação arquidiocesana, Já né? é. Na pessoa de Geraldo, que é o coordenador da arquidiocese. Então, geralmente, quando tem um grupo, né, do médico querendo nascer ali, de fato, Uhum. primeiro tem que estar em unidade com o pároco. Tem que expressar esse desejo ao padre. E aí, se o padre der o consentimento, tudo Uhum. direitinho, junto com o apostolado da oração, porque esses dois devem andar unidos. Né? Que não é que um seja a continuação do outro, mas de fato um é a ajuda, né, do outro, assim, né? Então, de fato, procurando esses dois, aí vai buscar a coordenação arquidiocesana, que eles sempre, muito bondosamente, vão às paróquias, dão formações, né? Assim, formações belíssimas, de fato, sobre a espiritualidade do movimento. Então, assim, vai nascendo aos poucos, né? Depois que ele fizer toda esta base, aí sim, vai pegar a juventude e vai recebendo a fita, recebendo a pertença e assim segue. Maravilha. Show de bola. Tirei todas as dúvidas sobre o MEG. Amém. Graças. Amém. Se você na paróquia de São José Casa Caiada quiser, apareça lá, fala com a dona Sueli. A gente tem esse movimento começado na nossa paróquia, Olha tem aí. grupo recém-formado. Graças a Deus. Com a graça de Deus, é mais um movimento que está entre nós, arrebanhando e cuidando, né, das pessoas. Maravilha. Quando a conversa é boa, o tempo passa, né, meu irmão? Rapidinho, mano. Você que não sabe a hora que a gente está gravando, Tem né? ideia. Ele já se apresentou como seminarista. Ele tem as regras, ele tem os horários. Isso. A gente não tem todo o tempo com ele aqui, não. Ele abriu uma brechinha na agenda Agenda. e a gente vai se encaminhando, né, para encerrar um episódio e fica aquele gostinho de querer ficar mais tempo com você, Gabriel. Mas vai ter o episódio 2, ele e o irmão dele. Se Deus quiser. A gente traz ele, o irmão, e traz mais Denilson e Douglas, bota ao redor da mesa e a gente sai. Fechadíssimo. Ó, a gente vai se encaminhar. A gente tem um rito final aqui, que quem já acompanha a gente já entendeu. Rapaz, a gente é litúrgico, a gente é católico Tá litúrgico. pensando. E a gente tem algumas perguntas que a gente costuma usar para serem, né, como o fecho dessa conversa que a gente tem. E a primeira delas eu vou fazer. Você contou da sua história e a gente pode talvez até tomar algumas conclusões, mas eu queria ouvir de você. Como católico, muitas vezes nós olhamos para aqueles faróis que apontam para o céu, né? Você falava agora de um jovem falando de céu, e houve, ao longo de todos esses séculos, pessoas que deixaram um caminho, né, de céu para a gente, dizendo, ó, eu sou pecador como você também é, mas eu estou no céu, venha também. Sim, Que são os santos? sim. Gabriel tem algum santo em especial a quem Gabriel apresenta uma devoção? Como é que vem? Como é que surgiu? Como é que Gabriel vive essa devoção? Bem, eu sou muito devoto de São Pedro. São Pedro Pescador. Amém. Aquele que conserta a gente. É verdade. Aos poucos eu fui percebendo que nós somos muito parecidos, viu? Eu sou muito... Às vezes São Pedro é um pouco... Quando a gente vê ali, né? O ímpeto, né? Vai lá e corta a orelha de Malcolm, né? Ali se joga, enfim. Então, às vezes eu fui percebendo na minha caminhada que temos algo muito parecido, né? No temperamento, no jeito. Então, de fato, eu sempre tive essa devoção, porque foi da minha comunidade de origem, de fato, mas de uns tempos pra cá, teve uma pessoa que disse assim, olha, Gabriel,
São Pedro é seu santo protetor. E aí, quando eu parei assim, me percebi, eu disse, rapaz, não é que é de fato. Eu me recordo que na pastoral, assim que eu entrei no seminário, quando eu cheguei lá, na paróquia do seminário, assim, que funciona Corno Damião, tem uma capela dedicada a São Pedro. Quando eu cheguei na minha primeira pastoral, que foi a paróquia de São Gonçalo, do Amarante, em Itapissuma, tinha uma capela de São Pedro. Aí eu viajei, assim, e quando eu cheguei para participar da missa numa paróquia, era a paróquia de São Pedro Pescador. E aí quando eu cheguei na nova pastoral, agora em Beberibe, não tem capela de São Pedro. Mas quando eu cheguei na capela, que eu olhei na sacristia, tava lá uma imagem de São Pedro. E aí eu disse assim, de fato, São Pedro tem intercedido, né, junto com Nossa Senhora, assim, por mim. Onde eu vou, eu encontro São Pedro, encontro Nossa Senhora, de fato. Então, aos pouquinhos eu fui crescendo nessa devoção, né, a São Pedro. Inclusive tem uma passagem bíblica que é o que marca um pouco da minha vida. Que já seria a próxima pergunta. Que, tá vendo? Já adiantei. Boa. Significa que a gente está em sintonia. Sintonia. Boa. E é justamente, eu vou tomar a liberdade aqui de Fica à vontade. abrir as Sagradas Escrituras. É de Lucas 5, né? 5 também, o versículo, né? Que é a pesca milagrosa, né? Que é justamente Simão responde a nosso Senhor, Mestre, tendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada, porém, sob a tua palavra, lançarei as redes. Eu gosto muito daquela terminação que diz, em obediência. Na Ave Maria, Isso. essa tradução. Eu amo. Então, se um dia, de fato, né, quando Nosso Senhor permitir eu chegar ao sacerdócio, este vai ser o meu lema. Obediência Em à obediência tua à tua palavra, palavra. jogarei as Em redes. obediência. De fato, eu tenho buscado, né, durante toda a vida, viver nessa obediência. É difícil? Sim, mas não é impossível. Então, São Pedro me inspira, de fato, a continuar. Porque se ele negou a Nosso Senhor 3 vezes e depois confirmou e foi Papa, então por que um miserável pecador, mesmo com os pecados do dia a dia, será que, com certeza, eu acho que eu vou conseguir, graças a Deus, chegar lá no céu também. Você cita essas 3 negações de Pedro e depois fala da confirmação. É uma das passagens mais belas. Ela não é, de fato, uma passagem que me acompanha como motivadora. A gente conversou aqui no episódio 11, né? Uhum. Se você assistiu lá, você sabe quais são as minhas passagens. Uma delas, inclusive, vem de São Pedro, da primeira carta de São Pedro. Está lá, episódio 11. Veja lá. Mas esse capítulo 21 do Evangelho de São João, quando Jesus vai até ao Lago Tiberíades para buscar Pedro de volta, para curar o coração dele, é uma das coisas mais espetaculares. Esse capítulo 21 de São João, ele é assim, ele é encantador. Mostra que Nosso Senhor tem muita paciência conosco. Tem muita paciência, vendo Pedro ali muito bravo, né? Muito colérico, se assim podemos dizer. Mas Nosso Senhor foi lapidando, burilando o coração dele pouco a pouco. Essa é a parte É como mais se ele linda. dissesse, ô Pedro, tu é difícil. Tu é cabeça dura, cara, mas eu te amo. Tu é difícil, mas eu quero. Deixa, não tem como fugir não, fica aqui. É isso. E agora? Tem uma terceira pergunta. Terceira. Eu acho que a gente já falou ao longo desse nosso Falou. encontro, né? A relação com Maria Santíssima, de fato, já ficou claro o quanto você se confia a ela, né, como filho. E a gente vai se encaminhando para o encerramento. Eu vou tomar Você tomou uma liberdade com o Gabriel hoje, Tá bom. que foi a história do Salmo. Verdade. E ele não cortou.
Se ele tivesse cortado, eu não ia me ingerir, mas Não. ele não cortou. Vamos Liberou, direito. liberou. Quando você der a sua mensagem final, né, tá bem pertinho de você dar a sua mensagem final. Eu vou pedir que a gente encerre esse episódio de hoje com aquele refrãozinho de pedir a bênção à Mãe Aparecida. É isso. Aquilo é tão bonito de ouvir você cantando no final da missa, meu filho, que assim, de verdade, eu posso pedir isso a você para a gente encerrar. Então, pense aí na sua mensagem final para encerrar com esse refrão, enquanto a gente vai de cá fazendo o último lembrete desse Vai povo. encerrar, eu vou nem contar pra gente de volta, vai encerrar nele. Vai encerrar nele. Mas, e da gente devolver. Meu pra ele. amigo, minha amiga, você está aí do outro lado, você é você mesmo. Rapaz, Se veja, inscreva, pelo amor de Deus. Não é Esse possível, todo não. homem, pense nesse moído, rapaz. olha, só para você ter eu não sei em quantos inscritos a gente tá hoje que você tá assistindo o vídeo. Falta pouco. Mas a gente tá gravando o episódio. A gente não tem 800 inscritos ainda. Ainda não, meu amigo. Me Como é que pode? A gente tem ajude. quase 6 meses. Ajuda a gente aí. Você veja o que a gente tem conversado. Veja a beleza dos testemunhos que a gente já viu aqui. Cada um mais sensacional que o outro. A gente já viu testemunhos Lindos, de lindos. conversão. lindos. A gente já viu testemunhos de cura. Inclusive, olha, se você viu alguns episódios para trás, César e Carminha conversando conosco aqui. Nossa, César recentemente nos falou, a cirurgia de Carminha foi bem. sucesso total. Foi um Graças sucesso, a ela Deus. está recuperando bem. Amém. Deus seja louvado. Se vocês estiverem assistindo a gente, Boa. César e Carminha, Um cheiro. mais uma vez a gente está junto de vocês, entregando vocês pelas mãos de Maria ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente brinca e é lógico que a gente vai brincar, porque como cristão a gente não vai andar de cabeça baixa. Cristão tem mais é que rir e ser feliz mesmo diante de toda e qualquer adversidade. Mas a gente brincando, a gente vai de novo pedir a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal, Compartilhe, compartilhe, divulgue. curta esses vídeos, né? A gente não pede isso, não é por um envaidecimento, não é porque a gente queira ficar famoso, de verdade não é nada disso que toca nem que motiva a gente. É a vontade que a gente tem de que esses testemunhos que aqui são dados alcancem aqueles a quem eles precisam alcançar. A gente acredita, e eu e o Rogério, a gente conversa muito isso toda vez que a gente convida alguém, que cada um desses episódios ele é feito para uma pessoa específica. A gente já teve episódio, graças a Deus, que passou de 1000 visualizações, quem sabe um dia a gente vai chegar aos milhares, mas a gente entende que se cada episódio tocar uma pessoa e ajudar na caminhada de uma pessoa, a gente está cumprindo o nosso papel. Né? Então, a gente faz esse momento de seriedade para dizer a você que a gente está fazendo a parte da gente de dar esse sim, de estar aqui emprestando um pouquinho, né, da nossa pequenez para que os testemunhos eles sejam dados. Mas a gente também precisa que você nos ajude encaminhando, fazendo com que esse conteúdo vá até onde ele precisa ir. A gente não sabe, por exemplo, esse episódio de hoje está sendo gravado em outubro de 2023. Talvez a pessoa que precisa desse episódio vai assistir em outubro de 2030. Tá lá, tá na rede. Eu não sei quando é que esse episódio vai tocar alguém, mas tem alguém que precisa assistir. Isso. Ajuda a gente a fazer esse episódio e adiante. Podemos contar com você? Ok? A gente vai fazer aqui. A gente nem fez hoje aquela pausa. Pausa. Enquanto você estava pausado, aí você já fez, já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou, já Deu comentou, joinha, tudo certo. comentou. Irmão, Valeu. aqui encerra a participação da gente no episódio de hoje. Pra conta. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria! E a gente vai encerrar o episódio de hoje com a mensagem que Gabriel tem para trazer para nós e aquele pedido de bênção carinhoso que a gente vai fazer para nossa mãezinha. Amém? Amém. Um cheiro, pessoal. Vai lá, Gabriel. Bem, meus queridos irmãos, né, que aí nos acompanham, primeiro agradecer, né, a vocês que chegaram até aqui ao fim do nosso podcast, mas esta mensagem eu direciono a cada um para que sigam
aquilo que diz no Salmo 69, versículo 10. O zelo pela casa do Senhor me consumirá. Vale a pena servir a nosso Senhor, vale a pena olhar para o céu e ter a certeza que Deus nos ama. E servir a Ele durante a nossa juventude, a nossa vida adulta, né? E durante toda a vida, até chegar à maturidade dos nossos dias. Vale a pena ser fiel a Deus, porque tudo isto, os sofrimentos, as lutas, as alegrias, as renúncias, tudo será recompensado no reino dos céus. Tudo por causa do Senhor, como diria Dom Henrique, pela única causa que vale a pena, que é Cristo. Sirvam alegres, para que outros vejam em vocês a alegria do Cristo, o brilho, o esplendor do Evangelho. Estudem a palavra, amem a palavra, amem a igreja, porque ela é nossa mãe. E assim, que Deus abençoe a todos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Deus abençoe.